O New York Knicks era o patinho feio da NBA e mesmo pertencendo ao maior mercado da liga e sendo uma das franquias mais valiosas, eles quase nunca chegavam aos playoffs e quando chegavam ainda eram humilhados. E hoje vamos entender o longo caminho de erros e acertos que fizeram do time de Nova York um verdadeiro candidato ao título. Antigamente, o New York Knicks era um dos times mais temidos da liga, principalmente quando eram comandados pelo Patrick Ewing, chegando a bater de frente com o Chicago Bulls do Michael Jordan. Mas nos anos 2000, com Patrick Ewing se aposentando, após ter jogado 15 anos na cidade de Nova York, e nesse espaço de tempo, conseguiu levar o seu time para 2 finais da NBA e quase foi campeão em 94, perdendo o título para o Houston Rockets de Hakeem Olajuwon em 7 jogos. Após a sua saída da franquia, o time passou por uma era de frustrações e chacotas, pois ele deixou a equipe com a 4ª melhor campanha da liga e no ano seguinte caíram para a 13ª posição, onde só voltaram para os playoffs em 2003-2004 e acabaram sendo varridos pelo seu rival, o New Jersey, logo no primeiro round da pós-temporada. E após esse vexame, eles só conseguiram voltar para os playoffs graças ao Carmelo Anthony em 2010-2011, onde foram varridos pelo Boston Celtics. O camisa 7 do Knicks ainda conseguiu por mais 2 anos levar a franquia para a pós-temporada, onde em 2012 e 2013 conseguiram passar pelos Celtics, mas caíram para o Indiana Pacers em 6 jogos. E após esse lampejo de sucesso, eles passaram por mais 8 longos anos fora dos playoffs, se tornando um dos maiores memes da liga. Ladies and gentlemen, I'm 51. I was 5 years old. I'm talking about New York Knicks fans everywhere. We have suffered. E a sua fama era tão ruim que o Kevin Durant e o Kyrie Irving os recusaram para irem para o seu rival, o Brooklyn Nets. Incrivelmente, por mais que o New York Knicks tivesse o maior mercado e fosse uma das franquias mais valiosas da NBA, era alvo de duras críticas, como essa do ex-líder dos Bad Boys, o Isaiah Thomas, que chegou a dizer que o New York Knicks era o pior time da história dos esportes profissionais. E o motivo dessas duras críticas vinha da sua gestão, onde nem mesmo o Carmelo Anthony ou o renomado Phil Jackson, que é o maior campeão da NBA com 11 títulos, foi capaz de ajudar o time. Isso porque um dos grandes vilões da franquia de Nova York são os péssimos contratos que eles faziam, como por exemplo em 2017 e 2018, que bateram o teto salarial sem ter um All-Star sequer no elenco, composto por Enes Kanter, Tim Hardaway Jr., Country Lee, Lance Thomas e Joakim Noah. E eles só não deram um contrato máximo para o Kristaps Porzingis porque na época ele tinha um contrato de calouro, senão eles teriam feito como o Ed Curry, que ganhou 60 milhões de dólares em 6 anos, ou o do Alan Houston, de 100 milhões de dólares por 6 anos. Não é que esses jogadores eram horríveis, porém nem de longe eles mereciam um contrato tão alto e tão longo assim, ainda mais que nenhum deles se tornou All-Star sequer nesse período. Mas o pior contrato, sem dúvidas, e que acabou custando muito tempo e dinheiro dos cofres do Knicks, foi o do Joakim Noah, de 72 milhões de dólares por 4 anos, onde o jogador ficou 1 ano sem jogar por ter sido suspenso. E no ano que ele jogou, teve médias de 5 pontos e 2 rebotes por partida. E como menção honrosa, temos que falar do último fracasso do Knicks, que foi dar ao Evan Fournier um contrato de 73 milhões de dólares. Bom, eu não preciso dizer que ele nem de longe foi um All-Star ou merecia um salário tão alto como esse. E a gestão do New York Knicks era tão desequilibrada que o dono da franquia, James Dolan, bania da arena os fãs que protestavam e que
que pediam para que o time fosse vendido. Então a pergunta que fica é: como aquele time de 2010 até 2020 deixou de ser uma das maiores piadas para se transformar em um dos maiores favoritos ao título da Conferência Leste? A bênção disfarçada de erro. É incrível como tudo pode mudar para melhor, mesmo que a gente não saiba como. Por exemplo, em 2018 e 2019, o Knicks perderam 65 jogos e o seu treinador, David Fisdale, precisou fazer um curso de como administrar um vestiário, pois ele já não tinha mais o respeito de sua equipe. E logo no início da temporada de 2019-2020, o Knicks trocou Kristaps Porzingis, que era o seu grande ativo, negociando com o Dallas para receber Dennis Smith, DeAndre Jordan, Wesley Matthews e 2 futuras escolhas de primeira rodada. Obviamente não dava para ganhar um título com essa equipe. E o pior de tudo, eles ainda passaram do teto salarial. Então seu plano era trazer o Kyrie Irving e o Kevin Durant. E como eles tiveram a pior campanha da história da franquia na temporada anterior, eles queriam pegar a pique número 1, que era do Zion Williamson, para formar um Big Three e dominar a liga com um baita de um time. E absolutamente tudo isso deu errado. E ainda perderam o Zion Williamson e o Ja Morant, ficando com a terceira escolha, que vinha a ser o J.R. Barrett. E o que era para ser um baita banho de água fria se mostrou uma grata surpresa, pois o Knicks trouxeram o Julius Randle, Bob Portis, Taj Gibson e o Marcus Morris, que eram excelentes role players. E esse já era relativamente um time bem interessante, até porque o J.R. Barrett mostrou ter um certo basquete, claro, longe do nível competitivo para brigarem nos playoffs. E em 2020 começou outras boas mudanças, começando com a demissão do presidente Steve Miles e também com o treinador David Fisdale, e acabaram colocando em seus lugares o Leon Rose, e ele trouxe um renomado treinador, o Tom Thibodeau. E no draft deste ano conseguiram fazer bons movimentos, que resultou na chegada do Emmanuel Quickley, assim como do Alex Burke, Newer Knowles e Austin Reeves. E o novo treinador se mostrou muito competente com esse novo elenco que tinha em suas mãos. Conseguiram fazer do Knicks uma das grandes defesas da liga, e foi isso que os fizeram retornar para os playoffs. Inclusive, o treinador chegou a ser premiado como o técnico do ano. O problema é que não dá para acertar sempre, né? Então, em 2021, eles voltaram a errar, estendendo um contrato altos com quem não deveriam, mas ainda assim conseguiram fazer bons movimentos novamente no draft, fazendo jus àquele ditado que muito ajuda quem não atrapalha. E agora a sua nova missão era de não ser humilhados novamente pelo Trae Young nos playoffs. E eles já sabiam exatamente o que tinham que fazer, que era ter um bom armador que não pipocasse na hora H. E a ideia era trazer o Donovan Mitchell, algo que, como sabemos, não aconteceu. Mas para felicidade da torcida, a diretoria já tinha alguém familiar na sua mira, que era o Jalen Brunson, que tinha feito um ótimo playoffs jogando pelo Dallas em 2022. E como a sorte sempre acompanha os competentes, o Leon Rose foi o primeiro agente do Jalen Brunson. Então, na pura malandragem e para facilitar, ainda contratou o Rick Brunson, sim, o pai do astro do Knicks, para ser o assistente do treinador. E após isso, assinaram a papelada, dando um contrato de 104 milhões de dólares por 4 anos para a família Bronson. No começo, a torcida não gostou muito dessa tacada de nepotismo, mas hoje em dia é difícil achar alguém que reclame disso. E mais uma vez, eles se deram bem no draft e ainda conseguiram se livrar do Kemba Walker. Enfim, com uma ótima defesa e um ataque refinado, eles criaram uma cultura bem sucedida e passaram a viver de acordo com ela, onde apenas os jogadores que se identificavam ficavam no elenco. Tanto é que o Obi Toppin foi trocado pelo Indiana Pacers por 2 escolhas de segundo round após isso. E após adquirirem essa cultura, era necessário trazer o coração da equipe. E esse cara era o Josh Hart, que pagaram um preço bem caro por ele, mas que hoje sabemos
sabemos que valeu cada centavo investido. E agora o Knicks voltou para os playoffs, se classificando em quinto lugar na conferência e bateram no Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell no primeiro round, mas caíram em 6 jogos para o vice-campeão, o Miami Heat. E esse resultado mostrou que eles estavam no caminho certo e continuaram a buscar jogadores defensivamente fortes e conseguiram trazer o Donte DiVincenzo do Golden State Warriors e ainda assinaram um bom contrato por ele para variar. E para fechar, enviaram o Jay Barrett e o Kickel ao Raptors para receberem o OG Anunoby. E esse timaço, aliado a um grande treinador, fez com que o time tivesse a segunda melhor campanha da Conferência Leste. O checkmate não dado. O que mais assusta os times da NBA é que a reconstrução do New York Knicks ainda não acabou, pois eles ainda possuem 11 escolhas de draft até 2023, fora que tem bastante espaço em seu teto salarial. E tudo indica que logo menos trarão uma super estrela para o elenco, que como já sabemos, desde o Carmelo Anthony isso não acontece. E talvez essa seja a peça-chave para que sejam campeões. E se isso realmente acontecer, aquele time que era a piada da liga passa a ser o bicho-papão da NBA. Mas e você? Acha que falta muito para esse time se tornar campeão? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se sim, não esquece de deixar o like, porque esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho pra fazer. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveite, se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou! Na moral, se inscreve mesmo, pô, dá mó trampo.